noite, bem-vindos a mais uma edição do Consultório Aberto, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos, neste período de pandemia, sobre o impacto da Covid-19 na saúde mental dos vimaranenses, dos portugueses, dos cidadãos afetados por esta pandemia que veio alterar as nossas vidas. Vamos iniciar mais uma edição do Consultório Aberto, como habitualmente, com Emanuela Lopes, é psicóloga clínica e da saúde no Hospital Senhora da Oliveira. E hoje, como convidado, temos também o Dr. Rui Vaz, é médico fisiatra no Hospital Senhora da Oliveira. Vou convidá-los a subscreverem o canal do YouTube do Mais Guimarães, onde estão todos os programas que realizamos já desde março de 2020, todos os consultórios abertos. Vou convidá-los também a seguirem a página do Facebook do Mais Guimarães e a atualidade vimaranense em maisguimarães.pt. Já falamos de diversos aspectos da saúde dos vimaranenses neste programa, sobretudo sobre a saúde mental, e hoje vamos falar sobre como recuperar os indivíduos que são afetados pela Covid-19 e falar também do impacto desta pandemia neste serviço em particular. E Manuela Lopes, estamos agora, como temos já vindo a falar, num período diferente da pandemia da Covid-19, mais tranquilos, mais desconfinados, já podemos sair à rua com maior tranquilidade. Há, no entanto, ainda alguns focos pelo país que vão preocupando as autoridades e levando a que nós constantemente estejamos cá a apelar a que as pessoas tenham algum cuidado ainda neste momento de pandemia. Começo pela Emanuela. Que mensagem é que pode já deixar neste início de programa de consultório aberto em que falaremos sobre o impacto da Covid-19, portanto, na forma física das pessoas? Boa noite. Boa noite, Eliseu. Boa noite, Dr. Rui. É um gosto tê-lo aqui conosco. De facto, é importante falarmos um bocadinho sobre estas coisas. Apesar, acho que calhar há aqui um bocadinho os dois momentos. Apesar de ainda estarmos em pandemia, nós passamos por situações muito distintas, relativas precisamente também com a evolução da pandemia, não é? Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, do ponto de vista económico, do ponto de vista da saúde, enfim, foram momentos muito distintos. Mas não podemos esquecer que ainda estamos na pandemia, apesar de estarmos muito melhores, apesar dos números realmente terem baixado, e voltamos sempre a dizer a mesma coisa, os números são pessoas. Nós, quando falamos desta forma, há sempre um distanciamento emocional ligado com isso, é uma das justificações que muitas vezes damos estes comportamentos que algumas pessoas têm e tiveram, por exemplo, nos confinamentos obrigatórios, não é? Tem a ver precisamente com isso, mas a pandemia ainda está, apesar de estarmos numa fase bastante melhor, que se deve, de facto, ao marco da entrada da vacinação. No entanto, as questões relacionadas com a parte física tornam-se muito importantes e as pessoas têm questionado um bocadinho sobre isso, e daí que resolvemos convidar o Dr. Rui Vaz, se nos ajuda a perceber um bocadinho isso, que sequelas é que há pós-infecção Covid-19, porque muita gente se queixa, passado algum tempo, mantém algum cansaço, algumas pessoas têm necessidade de fazer fisioterapia, e isto também, e é isso que eu se calhar só acrescentaria à sua introdução, também tem alguma implicação psicológica. Portanto, apesar de estarmos a falar concretamente e dirigir-nos concretamente a uma área, a área mais física ou a área mais musculoesquelética, eu nem sei se posso dizer muito assim, o Dr. Rui vai nos ajudar, a transversalidade da área psicológica está de facto presente. Aliás, nós nem conseguimos dissociar a pessoa, e somos um só, não é? Aliás, o cardiologista falava isso, Dr. João, não é? Falava um bocadinho dessa questão, mesmo a parte mais específica do coração. Portanto, eu acho que, voltando um bocadinho ao que já tínhamos inicialmente já falado, com a pneumologia, com a cardiologia, chegou a vez então da fisiatria e da parte também relacionado e que está ligado com a fisioterapia, de percebermos então qual o papel, quais são os sinais que as pessoas têm que estar atentas, algumas perguntas que as pessoas também nos foram fazendo e que eu depois também gostava de colocar ao Dr. Rui, por isso acho que vai ser muito interessante e que se calhar vamos aprender todos também mais um bocadinho.
Certamente sim, e ajudar aqueles que estão lá em casa a assistir ao consultório aberto. Boa noite, Dr. Rui Vaz, espero que esteja bem. Antes de falarmos sobre as questões relacionadas propriamente com a recuperação da Covid-19, vou dar os parabéns a Rui Vaz por ter lançado um terceiro volume de um livro que já é mais ou menos recorrente, portanto já vai na terceira edição, e vou pedir-lhe que nos fale um pouco sobre esse livro que apresentou no passado dia 25 de maio. Boa noite, Rui. Olá, boa noite Eliseu, boa noite Emanuela. Uh, Agradeço primeiro o facto de me convidarem para este debate, para esta tertúlia, porque realmente este livro começou numa tertúlia. Começámos isto há uns anos atrás, no nosso hospital, no Hospital Senhora de Oliveira, sempre com esta ideia de tentarmos formar e informar melhor os nossos médicos de família, que são, se calhar, e com toda a certeza, os pilares daqui da nossa saúde. Entretanto, em relação a este livro, que já vai no terceiro volume, é verdade, é um livro ao qual eu sou o coordenador, mas que por trás de mim tem muitos médicos do hospital, os meus internos, os internos de Medicina Física e Reabilitação, e os internos da ortopedia e também médicos do Acens do Alcoave. Este livro visa muito a patologia musculoesquelética, que é a minha área de eleição, é aquela com a qual eu trabalho todos os dias. Área essa que às vezes é mal orientada, mal trabalhada, e achei por bem, na altura, há uns anos atrás, conseguir juntar algumas especialidades para que consigamos, se calhar, falar a mesma língua, para que o médico de família, que neste momento não lhe falta informação nas redes sociais e até mesmo na internet, mas não tem essa informação formatada. E este livro é um bocado isso. Tem essa informação formatada. Porque o médico de família tem muita... ou seja, dizem eles que 60% a 70% da patologia que o médico de família vê é patologia musculoesquelética. Portanto, eu achei por bem, se calhar, aqui uma formação formatada para que o médico de família conseguisse, de uma maneira mais sucinta e mais rápida, tratar mais rapidamente o seu doente. Pronto, e surgiu esse livro, e agora este terceiro volume, despachando um bocadinho e arrepiando um bocado o caminho, este terceiro volume pulsa muito com isso. Patologia musculoesquelética para médico de família, só do membro superior. É um livro engraçado, um livro que tem muitas especialidades associadas à patologia musculoesquelética, fisiatras, ortopedistas, médicos de família, neurologistas, médicos do trabalho, reumatologistas, radiologistas, portanto, médicos da medicina desportiva também. Portanto, é um livro que tentamos afunilar, de certa maneira, toda a informação que temos na literatura e conseguimos colocá-la num livro acessível, de leitura acessível para o médico de família. Em relação a isso, acho que era importante referir isso. Em relação àquilo que a Emanuela me falou, que estava a falar em relação à atividade física e às alterações da atividade física, às alterações musculoesqueléticas que existem no pós-pandemia ou durante a pandemia do nosso doente. É importante referir que a nossa especialidade é a medicina física e de reabilitação. Trabalhamos não só, nós às vezes falamos muito em fisiatria porque somos fisiatras, mas a fisiatria trata muito, quando se fala em fisiatria, pensa só nos agentes físicos. Nós somos uma especialidade que é a medicina física e reabilitação, trata muito a incapacidade do doente, a reabilitação do doente. E a Emanuela falou e bem que esta pandemia está a correr bem, está a ir por um caminho correto, devido a alguns pilares. Um deles foi realmente que ela enumerou a vacinação, portanto a vacinação ajuda-nos aqui a tentar diminuir os casos, o número de doentes infectados, ou pelo menos a agressividade do vírus. E com isto, com esta pandemia, com esta vacinação, vai nos ajudar também a rapidamente ultrapassar esta pandemia. Podemos, Rui, falar um pouco sobre as sequelas que os indivíduos podem sofrer depois de uma infecção por Covid-19? Quais são as mais frequentes?
qual a perigosidade dessas sequelas também. É importante nós referirmos no Covid, e a Manuela, como psicóloga, sabe, existem alguns domínios em relação ao Covid, alguns domínios que é importante nós definirmos, e eu vou falar apenas e só um deles. É o domínio da saúde, da saúde mental, que é muito importante. No pós-Covid, estamos a falar de um doente infectado com Covid, tem ele sujeito a um internamento em cuidados intensivos, ou um internamento sem ser cuidados intensivos, ou somente uma quarentena em casa, sem necessidade de tratamento. Existem alguns domínios que é a saúde mental, que a Emanuela nisso poderá falar melhor do que eu. Depois é aquele domínio cognitivo. É preciso perceber que às vezes são muito diferentes os doentes que têm mais capacidade cognitiva de ultrapassar esta situação de Covid. Depois é o domínio físico, que eu aqui poderei falar e se calhar poderei ajudar mais. No domínio físico, no pós-Covid, evidentemente que nós temos, nesta altura, nós temos reparado que o doente fica realmente com muitas sequelas físicas, dependendo também da sua severidade, da sua infecção, se são doentes que estão nos cuidados intensivos, se são doentes que nem sequer passaram pelos cuidados intensivos, é muito diferente de doente para doente. Agora, em termos de patologia física, alterações ou limitações que estes doentes têm no pós-Covid são várias, são variadíssimas. Alterações cardíacas e respiratórias que nos levam também a uma alteração musculoesquelética, falando na parte musculoesquelética. Nós tendo uma limitação cardíaca, uma limitação pulmonar, devido ao Covid, porque o Covid é um vírus respiratório, poderá nos levar realmente aqui a uma incapacidade física nas suas atividades de vida diária. Pois há alguns relatos que nos são feitos de alguns indivíduos que, por exemplo, permaneceram semanas acamados nos cuidados intensivos, com ventilação invasiva e, portanto, que depois demonstram grandes sequelas e a necessidade de um período bastante longo para conseguirem recuperar e alguns deles até que não recuperarão por completo. Sem dúvida, eu tenho casos no hospital, e não só no hospital, de doentes que recuperaram de Covid de cuidados intensivos. Alguns desses, pela imobilidade e pelo tempo de imobilismo que teve em cuidados intensivos, perdeu muito músculo, a que nós chamamos, estes doentes ficaram com uma miopatia de cuidados intensivos decorrentes de uma infecção de Covid. Muitos destes doentes têm a necessidade de recuperar em instituições destinadas à parte da medicina física e reabilitação. Temos doentes no Hospital de Guimarães que foram para centros de reabilitação que são fechados de todo o tipo de profissionais de saúde que nos ajudam a tratar melhor o doente em todos estes domínios. Esses doentes que estiveram muito tempo internados em cuidados intensivos vão sofrer de patologia respiratória e cardíaca que nos vão limitar, de certa maneira, a nossa atividade, ou seja, a nossa recuperação. Claro que esses doentes, às vezes, aparentemente, e às vezes até recuperam sequelas pulmonares, e às vezes até em termos de exames auxiliares, até poderão ter recuperado de exames auxiliares, num ataque, num raio-x, até às vezes poderemos não encontrar grandes alterações. O que é verdade é que a parte física demora muito mais tempo a recuperar. Temos doentes que nos demoram meses para que consigam fazer atividades de vida diárias simples que elas faziam em casa antes do Covid. Estamos a falar de pessoas com 40 e 50 anos, já não estou a falar de pessoas com 60, 70 e 80 anos que já tinham algumas limitações, em que o seu aporte energético já não era o mesmo. Não estamos a falar das pessoas, estou a falar de pessoas com 40 anos que, por causa desta imobilidade de cuidados intensivos ou de internamentos banais, normais, sem serem de cuidados intensivos, nos leva aqui a uma miopatia, a uma fraqueza, ou seja, uma perda de qualidade de músculo e perda de quantidade de músculo. Tudo pelo imobilismo. Ou seja, e depois para recuperar todo este músculo que se perdeu, não é em semanas, é em meses.
E nós temos doentes às vezes que não percebem, porque já tiveram o Covid, já tiveram os cuidados intensivos em dezembro, em novembro, e já estamos nos 6 meses após o Covid, e eles fazem uma caminhada de 100 metros e não conseguem. Chegam ao final dos 100 metros e não conseguem porque têm falta de ar, porque têm cansaço. Às vezes nem é falta de ar, é o cansaço, porque o aporte de oxigênio ao músculo está comprometido. Tudo por causa da parte cardíaca, da parte respiratória e da parte muscular. Portanto, às vezes temos que conjugar todos estes domínios. Para além disto tudo, surge aqui, e a Emanuela aqui já pode explicar melhor, o domínio da saúde mental e do domínio cognitivo. Há pessoas que às vezes não conseguem tolerar esta incapacidade que eles acham que é permanente, não sendo permanente, eles pensam que é permanente, e entram aqui num prejuízo cognitivo e num prejuízo mental que nos vai limitar a nossa recuperação muscular, neste caso a nossa recuperação musculoesquelética, não é? Portanto, Emanuela, será necessário, dito assim de forma muito, muito leve, muita força de vontade para as pessoas recuperarem de algumas perdas, nomeadamente em termos de peso e de condições físicas. Não é um período fácil. Não é mesmo um período fácil e, sobretudo, pegando nesses exemplos que o Dr. Rui acabou de dizer, em doentes jovens que previamente eram extremamente funcionais, até saudáveis, não é? Não tinham qualquer limitação, é muito difícil do ponto de vista psicológico gerir precisamente isso. E depois, por esta característica, é que não é na continuidade, ou seja, eu estou internada, estou a fazer tratamentos, até saio, tenho ali um pós-alta, tenho uma recuperação de algum tempo e volto ao meu padrão normal físico e psicológico. Isso não acontece. O impacto psicológico é de facto muito grande. A força de vontade depende. Se com isto houver um agravamento psicológico muito grande e se com isto aparecerem as questões depressivas, isto não é uma questão de força de vontade. Aliás, é um dos grandes problemas relacionados com a saúde psicológica, quando nós achamos que uma depressão se resolve com força de vontade e não se resolve, não tem a ver com força de vontade. Até porque as questões motivacionais, que é muito preciso para os tratamentos, de facto, quando estamos assim, eu costumo dizer aos doentes, são a primeira coisa a ser roubado. Portanto, nós não vamos esperar ter vontade porque já sabemos que estando doentes do ponto de vista psicológico, isso não acontece. Claramente que neste caso costuma ser secundário. Se tivermos vulnerabilidades psicológicas prévias na pessoa, agrava. Se eu antes já era uma pessoa mais ansiosa, ou se eu antes já era uma pessoa mais depressiva, ou se eu antes já tinha outro problema psicológico, obviamente que tenho mais dificuldade em lidar com tratamentos longos, em lidar com a dor, que depois é outra das questões também, não é? A tolerância à dor é uma das questões também muito importante e com esta afetação nas atividades de vida diária. Eu tive algumas pessoas que de facto não puderam ir trabalhar tão cedo, baixa durante muito tempo e aquilo que incomodava mais foi precisamente o que o Dr. Rui acabou de dizer. E eu para vir aqui sentei-me não sei quantas vezes, porque eu não consigo fazer este percurso, que não é um percurso tão longo quanto isso, não é? De uma forma contínua. E isto incomoda muito do ponto de vista psicológico. Muitas vezes arranjamos as questões depressivas associadas. Ora, se já temos uma doença e estamos numa recuperação e arranjamos outra, o quadro não é muito favorável. Aqui as intervenções, ou mesmo que não haja propriamente uma questão de uma doença de depressão, mas há sintomas depressivos, o que também é natural, não se espera que as pessoas estejam contentes e felizes da vida estando num processo destes, mas da forma cognitiva que o Dr. Rui e emocional eu acrescento, como nós encaramos as coisas e como nós olhamos para as coisas faz a diferença toda, porque muitas vezes o que eu digo é isto e são parentes mesmo, é quase o diálogo que eu tenho para mim própria. As autoverbalizações e a parte cognitiva aqui a funcionar, se isto nunca mais passa, eu nunca mais vou conseguir, a recuperação é lenta, estou igual a não sei o quê, ainda preciso de sessões de mais não sei o que mais, o meu cérebro vai reagir a isto. Se o meu cérebro vai reagir a isto, o meu corpo vai reagir a isto também. Está a ver? Então, de uma forma não positiva, porque se o que eu digo para mim próprio é isto, pronto. E estas são interações que é preciso muitas vezes trabalhar com as pessoas, desmontar isto e montar, de facto, ou identificar estes erros cognitivos, estas distorções,
e introduzir cognições alternativas. Pronto, e isso é todo um trabalho que muitas vezes é preciso fazer. Pois, Doutor Rui, mas eu depois, tenho só uma questão. Manuela, vou só colocar-lhe esta questão, que depois daquilo que acaba de dizer, está claramente a dizer-nos que na maioria dos casos em que há aqui uma alteração muito significativa nas condições físicas da pessoa e que vai levar a uma alteração também no aspecto psicológico da pessoa, que vai agir de forma diferente perante esta dificuldade. Portanto, estas pessoas precisam de apoio profissional. E há equipas no terreno para esse apoio. A quem teve Covid-19 e que está agora com uma vida diferente, de pernas para o ar em alguns casos. Sim, e essas pessoas se calhar sim, não são todas, mas já falámos um bocadinho nisso. Nós não podemos dizer que todas as pessoas infectadas com Covid-19, internadas, com tratamento mais prolongado, necessitam obrigatoriamente todas de um acompanhamento psicológico. Os casos mais graves do ponto de vista físico, sim. Os casos com alguma vulnerabilidade pessoal, como o Dr. Rui falou, se calhar também. Os recursos, já falámos sobre isso, os recursos são muito poucos, é uma das fragilidades do nosso Serviço Nacional de Saúde, se olharmos um bocadinho mais para aí, que há pessoas qualificadas, haverá, mas os recursos são recursos francamente poucos, não é? Somos poucos para poder intervir em tudo, mas que é necessário fazer em muitas situações, e muitas vezes são as pessoas que recorrem, nem são referenciadas, elas próprias não se sentem bem, eu já não estou a conseguir lidar com isto, eu não quero ir fazer os tratamentos, eu não me apetece sair de casa. Então muitas vezes até é o próprio doente que nos procura, não é? É preciso contornar isso. Não sei se ia colocar a questão ao Ia. Dr. Rivaz, se não colocar, coloco eu. E coloco a seguir também. Mas Esteja à vontade, Emanuel. o que eu estava a falar anteriormente dos internamentos prolongados e pegando seja na unidade dos cuidados intensivos ou seja no internamento geral, muitas vezes a vossa intervenção até começa logo aí, não é? Não é propriamente esperar que o doente saia e depois são referenciados à consulta. Vocês muitas vezes não intervêm e até não há tratamentos que depois até são prescritos logo em internamento precisamente por essa questão? Sim, a medicina física intervém logo no primeiro dia. Portanto, nós vamos logo ao tratamento geral antes até de ir para os cuidados intensivos. Portanto, nós temos aqui uma intervenção primordial, terapêutica, nestes doentes. Não há qualquer tipo de dúvida. Portanto, eu aí já nem... o âmbito da minha resposta, da resposta anterior, nem era muito nesse âmbito da intervenção no internamento. Porque é uma intervenção muito terapêutica e muito dirigida para coisas agudas. Portanto, a minha intervenção foi no pós-agudo, daquele doente que passa pelo internamento, passa pelos cuidados intensivos e chega ao ambulatório, ou seja, no pós-internamento, e estes doentes, se não são motivados, e que eles estão motivados, o problema destes doentes, eu acho, da experiência que tenho, no ambulatório, de doentes que estiveram em cuidados intensivos, nos centros de reabilitação, neste caso no CRN, no Porto. Portanto, doentes que passaram por um período de internamento no mínimo de 3, 4, 5 meses, com limitações graves, severas. Eu pego nestes doentes, que depois estes doentes vão para o ambulatório continuar a sua reabilitação. E estes doentes são doentes super motivados. Só que é aquele doente que, se aparece um problema à frente, desanima rapidamente. Por mais motivados que estejam, a sua capacidade de resiliência é muito diminuta. Por tudo aquilo que passaram. É que o problema do doente com Covid, agora, é um doente fácil de se tratar, ou o que é que eu quero com isto dizer? Fácil de passar a informação e a mensagem. Eu tenho 2 doentes, uma delas até muito conhecida, que andam na SIC, na TVI, fizeram um programa de televisão e tudo mais, que é uma senhora daqui da nossa região, que teve nos cuidados intensivos e no CRN, que ela é música, tocava saxofone, a senhora, e é professora, e a senhora super motivada. Se eu lhe digo que tenho que fazer isto, ela vai fazer, faz em casa, tudo o que eu lhe digo ela faz, porque sente-se muito estimulada. Mas ao pequeno problema que tenha, ela cai, ela desanima, ela diz: eu não vou conseguir, eu não vou isto.
Claro. Portanto, pensar aqui não é na motivação, mas é na consequência de não conseguir o objetivo, seja ele o mais pequenino. E nós aqui, com os doentes Covid, temos que ter objetivos muito pequenos, a curto prazo, mas muito pequenos, para que não entre aqui a parte da frustração. Porque aqui neste doente Covid, entrar a frustração é a pior coisa que pode haver. Portanto, é preferível objetivos curtos, pequenos, para que eles consigam, para irmos ganhando motivação. E porque este doente vai precisar da nossa ajuda. Portanto, nós em consulta, apesar do doente necessitar, com toda a lógica de psicologia, de psiquiatria e todos estes apoios, nós em consulta somos os psicólogos deles, no fundo, quase todos os dias. Porque eles precisam realmente deste estímulo diário. Na reabilitação, estes doentes são tratados à parte, com muito mais tempo e com profissionais, neste caso fisioterapeutas, orientados para este tipo de patologia. Não pode ser qualquer profissional, qualquer fisioterapeuta que possa tratar estes doentes. Tem que ser alguém que esteja realmente que ajude realmente e que seja destinado a este tipo de tratamentos. Percebe agora? Evidentemente, Emanuel, como me disse, e é verdade, doente que entra no internamento com Covid vai ter necessariamente de ter apoio rápido da medicina física, rápido. Para quê? Para que as sequelas sejam as menores possíveis, não é? Portanto, e se nós intervirmos, e no nosso hospital, e muito bem, eu não faço essa intervenção, admito, essa intervenção em cuidados intensivos e no internamento não sou o que a faço, mas os meus colegas do meu serviço fazem essa intervenção com um brilhantismo brutal. Tenho que lhes tirar o chapéu, porque realmente no nosso hospital temos um serviço que deu apoio nesta altura da pandemia fantástico, o meu serviço, no apoio imediato do Covid internamento. Rui, estando ligado de tal forma à medicina desportiva, teve ou tem contacto com atletas que foram infectados por Covid-19? Até que ponto é que afetou o rendimento desses atletas? É assim, eu tive algum contacto com atletas com Covid-19, mas todo atleta com Covid-19, ou seja, todo doente que era atleta que teve Covid-19 foi um doente muito, muito pouco sintomático. Ou seja, em termos de sequelas Covid, foram muito pequenas no domínio físico. Ok? Portanto, digamos que os indivíduos melhor preparados fisicamente conseguiram suportar melhor esta doença na perspectiva do Rui? Sem dúvida. Portanto, e há estudos que dizem que a obesidade, o doente obeso, tem maior risco de ter um Covid com mais severidade e com patologias, hipertensão e cardíaca, vai ter uma severidade maior. Mas o atleta, lidei com alguns atletas em que tiveram Covid, mas o domínio físico, a parte física do atleta foi uma coisa muito residual. Foi mais o domínio mental de ter que parar, vou parar 15 dias, não vou poder fazer atividade física, vou ter que estar resguardado na minha casa, no meu lar. Isto é que se calhar perturbou muito a parte do atleta. Quando falamos do atleta de alta competição. Foi mais eu vou estar 15 dias sem fazer nada, eu não sei como vou lidar com isto, e depois são pessoas que às vezes não compreendem o que é ter Covid. Quer dizer, doutor, eu tenho Covid, mas eu não estou a tossir, eu não tenho febre, não me dói nada, não me dói os músculos, não me dói as pernas, porque é que eu tenho que ficar parado 15 dias? Portanto, e aqui foi muito complicado lidar com os atletas por causa do não perceber às vezes a informação que passamos. Foi mais isso, porque no domínio físico não lidei com atletas que tivessem tido um Covid sintomático, não lidei. Admito. Relativamente à população em geral, não aos atletas que com maior regularidade praticam exercício físico e sobretudo praticam atividades desportivas, com a reabertura, portanto com o voltar às ruas, reabriram os ginásios também, e depois de um longo período em que os ginásios estiveram encerrados, em que a atividade física não era possível até ser realizada em alguns espaços, as pessoas começaram a sair, começaram agora a encher de novo
os ginásios. Há aqui alguns cuidados que será necessário as pessoas terem depois de um período de maior inatividade. Podemos falar também um pouco sobre isso. Sim, correto. Nem sei como é que eu hei de abordar a questão, mas é um bocado isso, quer dizer. Aqui podem acontecer até algumas lesões, digo eu, de pessoas que estão inativas e de repente agora voltamos ao ginásio e vamos ficar em forma até ao verão, até às férias, e isto pode levar a algumas lesões. Pode, eu acho que pode, mas eu acho que o problema não está aí. Eu acho que o problema não está aí. Porque o medo é tanto, e apesar das pessoas pensarem que já não temos medo do Covid, e que já andamos aí na rua, mas o que é verdade é que toda a gente anda de máscara. Não é? Ou toda a gente não, grande parte da população anda de máscara. Excetuando, se calhar, aquelas pessoas idosas que já tomaram a vacina, que acham que já não precisam de máscara. E se andarmos pela rua, vimos muitas pessoas idosas sem máscara porque já tomaram a vacina e não compreendem que as coisas não são assim. Agora, o jovem que ainda não tomou a vacina, o jovem consciente, não é? Não estamos a falar mais jovem consciente, depois existem os jovens inconscientes, mas o jovem consciente usa a máscara. Não há grande problema de andarmos na rua, nas lojas, porque as lojas estão a cumprir com tudo o que a DGS diz. Se calhar até estão a cumprir mais do que aquilo que se calhar deviam cumprir. Portanto, porque eles têm medo de um volte-face, de fechar novamente tudo. Portanto, se formos a um restaurante, eu no outro dia fui a um restaurante, às 10h30 tive que sair. Porque eu não comi sobremesa e tive que sair. Porquê? Porque eles têm medo que venha a polícia, têm medo de represálias, têm medo... Portanto, eu acho que o comércio, não é pelo comércio estar aberto que vai haver um aumento do número de infectados, do número de Covid, porque há a obrigatoriedade da máscara, a obrigatoriedade da higienização das mãos, essa obrigatoriedade toda. Agora, o problema é as pessoas que são inconscientes, que pensam que o vírus já passou e que não há nada com eles e que não há problema, e esses é que são mais perigosos. Em relação à atividade física, claro que se nós estamos num período, ou se temos um período de inaptidão, de inatividade física prolongado, vamos ter problemas, claro, porque nós agora vamos começar a atividade física e vamos tentar fazer aquilo que não fizemos durante meia dúzia de meses, aí vamos correr risco de lesão, não há dúvida, e aí não há dúvida. Mas também temos que perceber que o atleta, e quando digo atleta, o atleta informal, não vou pôr de parte o atleta federado, o atleta informal, aquele que faz aquela atividade física, aquela corrida de fim de semana, aquele jogo de futebol, aquele pádel, esse atleta já foi fazendo alguma atividade física. Se não podia jogar pádel, corria. Se não podia correr, andava de bicicleta. Portanto, esse foi fazendo de um modo informal. Agora, corremos sempre o risco daquele atleta, daquela pessoa que não faz nada e agora vai aproveitar para chegar ao ginásio e abusar da atividade física por causa da praia, por causa do verão. Mas isso todos os anos temos isso. Portanto, eu não acho que haja aí um aumento de lesões nesse aspecto. Estamos a falar da pessoa consciente, não é? Porque depois há pessoas que não são conscientes e que fazem tudo mal. Aí eu acho que não é pela atividade física, nem é pela abertura da restauração, do comércio, não é por aí. É pela consciencialização. E dá a entender isso, nesta altura, que a consciencialização do Covid é maior do que no pós-primeira vaga. Nós insistimos que realmente o Covid já tinha passado. E abrimos e íamos para todo lado. E percebemos que passámos um inverno rigoroso com estes problemas todos. A abertura foi muito mais tranquila agora do que propriamente em setembro, em agosto. Estamos mais conscientes do perigo e sabemos que se nós não nos portarmos bem, se calhar poderemos vir a ter um problema em setembro e em outubro. E acho que estamos muito mais adultos, mais conscientes, adultos em relação à patologia, não é? E mais conscientes de que realmente isto, dependemos de todos para que realmente isto passe. Não é só do vizinho, não é só de mim, tem que ser de todos. E eu acho que conseguimos esta imunidade de consciencialização de grupo. Eu acho que conseguimos, de certa maneira.
Ao longo dos nossos programas fomos falando também da necessidade de apelar ao exercício físico para que as pessoas mantivessem algum nível de exercício e que fossem libertando-se um pouco desta pandemia, não é? Deste stress que envolvia todo este processo. Continua a ser um conselho que devemos deixar para as pessoas libertarem um pouco de stress relacionado com esta pandemia e com o seu dia a dia, fazendo exercício. Sim, na globalidade, não é só por esse aspecto. Nós sabemos que a questão do exercício físico, da alimentação e do sono, portanto, são aqui base para estarmos todos bem, para nos sentirmos fisicamente bem e para nos sentirmos psicologicamente bem. Sim, durante a pandemia foi uma das recomendações que se foi sempre fazendo, tanto em gabinete como fora, saiu muita coisa mesmo pela ordem dos psicólogos, recomendações para a população em geral, até para a própria criatividade das pessoas fazerem o exercício, quase como agora acabou de falar o Dr. Rui, não fez uma coisa, fez outra. Houve muita gente que parou, não é? Não tanto deixou de fazer qualquer coisa, e então foi muito apelado para, pelo menos em casa, as pessoas num pequeno espaço pudessem fazer algum tipo de exercício físico. E alguns foram aderindo um bocadinho a isso, sobretudo na parte dos confinamentos obrigatórios. Isto é uma coisa consensual, é uma coisa no mundo inteiro, não há dúvida absolutamente nenhuma da importância do exercício físico. E, curiosamente, falámos com outro fisiatra, na altura quando falámos desse programa, falámos com o Filipe Guimarães, portanto foi ele que nos veio também explicar muito bem os benefícios cerebrais, todos os benefícios físicos e os psicológicos associados, portanto não há qualquer tipo de dúvida, toca a praticar qualquer tipo de atividade, seja mais intensa, seja menos intensa, quer dizer, as coisas também podem ser mais faseadas, mas é importante que as pessoas se mexam, muitas vezes é um bocadinho por aí, portanto a mensagem continua assim. Mantendo a tónica nesta questão da prática do exercício físico, se pegarmos na população mais jovem, nas crianças e jovens, será que a pandemia da Covid-19 veio interferir muito com a prática regular de atividade física, Rui? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Isto de Covid veio atrapalhar imenso o dia-a-dia da criança do primeiro ciclo, do segundo ciclo, porque realmente tudo fechou. Por causa destes constrangimentos da Covid, que os levou a ficarem mais parados, com menos. Não tenho, do aumento do peso, não tenho qualquer tipo de dúvida. Falando disso, das crianças, e reportando a 2013, que foi feito um estudo cá em Guimarães, na altura da Cidade Europeia do Desporto, fizemos um estudo de obesidade infantil e de atividade física, portanto, atividade física e obesidade, e aos miúdos, às crianças do primeiro ciclo, de todo o concelho, chegamos à conclusão que 50% das crianças que entraram no estudo, não foram todas porque houve alguns vieses e houve algumas crianças que saíram do estudo por não cumprirem todo o protocolo, mas no nosso estudo, que estamos a falar de 1000 e tal crianças, ou 2000 e tal crianças, 50% das crianças tinham excesso de peso ou obesidade. Portanto, estamos a falar no primeiro ciclo apenas, para perceber que realmente já ali existia um déficit de exercício físico nestas crianças, apesar de sermos um concelho que até tem muitos clubes, muita oferta de clubes e de modalidades, mesmo assim conseguimos fazer com que realmente temos 50% dos miúdos com excesso de peso e obesidade. Não é só pela atividade física, daqui também, e na altura nós tínhamos uma nutricionista, e na altura nós também tentamos, e foi aí que surgiu aqueles lanches verdes, chegamos a fazer, porque também tem a ver com o tipo e a qualidade da alimentação destas crianças, e tentou-se também incutir nas escolas, nos agrupamentos, uma melhoria da qualidade no lanche que a criança leva para a escola. Mas é só de referir em termos de atividade física e de obesidade, se na altura, em 2013, tivemos realmente este valor enorme
de crianças com obesidade, excesso de peso e com um déficit de atividade física, imagino agora num pós-pandemia, ou ainda numa pandemia, eu estou a falar sempre em pós-pandemia, mas ainda estamos na pandemia. O que é que será agora em termos de atividade física destas crianças? Que estamos a falar de crianças que vivem em apartamentos, em casas que às vezes não têm espaço para praticar qualquer tipo de desporto, uma corrida, quer que seja. Portanto, estou a imaginar que realmente este número, se fosse feito este estudo nas crianças do primeiro ciclo, não tenho dúvidas que seriam valores mais difíceis. E Manuela, que lhe parece que impacto é que isto pode ter nas crianças e nos jovens, este tempo em que tiveram mais dentro dos apartamentos, mais presos, menos livres para a prática do exercício e para a fruição dos espaços livres até? Que impacto é que isto pode ter nas crianças e nos nossos jovens? Nós sabemos que isto tem um impacto para a saúde, desde já o que foi falado, não é? As questões da obesidade, do sedentarismo, nós sabemos que são fatores de risco, pronto, importantes a ter em conta até para o desenvolvimento de algumas doenças que podem não ser logo na parte infantil, na idade, mas mais para a frente. Do ponto de vista psicológico também. Claro que isto deve-se estudar muitas variáveis que podem estar um bocadinho por trás, questões do confinamento, a questão da teleconsulta, o teletrabalho, foi muito difícil para os pais também poderem conciliar um bocadinho isto. Aquilo que eu fui ouvindo e lendo, era muito difícil motivar os adolescentes a praticar mais os adolescentes a praticar algum exercício físico e a fazer mais alguma coisa do que estarem só ligados com a televisão, com os computadores, com os tablets, com os jogos, e muitas vezes era a maneira que os pais conseguiam de ter os miúdos também mais sossegados, digamos, para poderem também trabalhar. O impacto, nós sabemos, quer dizer, eu sei de uma forma informal, não é propriamente dados oficiais, que há uma redução na prática do exercício físico atual, porque entretanto estas restrições também foram levantadas, por exemplo, dos clubes de futebol. Eu sei que há uma diminuição de cerca de 50% do número de atletas que havia comparativamente ao ano anterior. Alguns pais ainda estão com receio, alguns miúdos também não querem retomar uma atividade que faziam antes. Parece-me que é mais por um receio parental, de como estas coisas ainda estão, do que propriamente do resto. O impacto é sempre este impacto que nós já falamos. Nós sabemos que os benefícios do exercício físico é gigantesco, fisicamente falado. Do ponto de vista psicológico, tem a ver com todos os benefícios cerebrais, com todas as substâncias que são libertadas, com toda a libertação da ansiedade, do stress, a questão social, quando estamos a falar de desportos em grupo, os individuais também, todas as questões motivacionais. É muito importante que os miúdos tenham algo mais do que ser só a escola e as explicações e os centros de estudo, muito importante isso também. Por isso, como vê, é tudo muito associado, não é propriamente uma causa e efeito extremamente direta, mas que é muito importante e que nós apelamos também. Obviamente que sabemos que muitos pais dizem isso e ainda estão com algum receio destas questões todas relacionadas com o Covid, mas a prática do exercício físico é transversal, crianças, adolescentes, adultos e idosos, portanto é toda a gente a praticar, já falámos sobre isso, até uma própria caminhada que as pessoas podem fazer diariamente, não é necessariamente ir para o ginásio ou jogar futebol no clube da sua freguesia. Desde que o façam em segurança. Já vai longa a nossa conversa nesta noite de sexta-feira. Doutor Rui Vaz, para terminarmos esta edição do Consultório Aberto, onde falamos sobre fisiatria e em que falamos sobre o impacto da Covid-19 também nesta área da saúde, que mensagem é que pode deixar para quem nos está a ver relacionada com isto, com a sua área de intervenção, com o exercício físico também, com a Covid-19, que nós ainda estamos a viver este momento extraordinário da nossa vida coletiva? Eliseu, uma mensagem importante que se deve passar é que não tenhamos medo da prática do exercício físico. Há pessoas que têm medo com esta situação do Covid e da pandemia,
têm medo realmente de iniciar ou reiniciar a atividade física, como dizia a Emanuela, e muito bem. Aqui o importante é, não tenhamos medo, em segurança, de voltarmos a praticar a nossa atividade física e fazer aquilo que nós fazíamos em termos de atividade física antes da pandemia, sempre em segurança e em consciência, e consciente dos riscos que pode ter da prática do exercício físico nesta situação de pandemia, não ter medo de iniciar novamente esta prática, seja em recinto fechado, seja em recinto aberto, mas sempre com todos os cuidados que devemos ter para que realmente consigamos esta prática do exercício físico em condições. Que tanta importância tem para o nosso bem-estar. E Manuela Lopes, regressamos na próxima semana, na próxima sexta-feira, para mais um consultório aberto, para continuarmos a falar sobre o impacto desta pandemia nas nossas vidas. É mesmo assim? É Próxima mesmo semana assim. cá estamos. Próxima semana cá estamos, estaremos até às férias, não é? Exatamente. No fecho da temporada, se podemos dizer assim. Eu tenho dito isso muitas vezes e de facto é um bocadinho verdade. E é destas coisas que realmente eu gosto e me apaixona muito a área que eu trabalho, é ser extremamente transversal a praticamente tudo o que é condição humana, praticamente tudo que é as questões da saúde, as questões sociais, enfim, por isso nós temos tido muitos temas, há muitos que ainda podemos abordar. Curiosamente as pessoas estão a mandar ideias, portanto eu estou a receber ideias, sugestões de temas que gostavam de ver aqui falados, portanto é algo que também estamos a ter em conta e que deixamos novamente abertos, portanto quem quiser deixar sugestões de temas que gostassem de ouvir, claro que consideremos, e por isso para a semana estaremos cá e voltamos a falar das questões da saúde mental numa outra área. Numa outra área, estamos sempre a tentar perceber de que modo é que podemos ajudar aqueles que estão lá em casa. Já agora, se quiserem enviar as questões ou preocupações para o consultório aberto, podem fazê-lo através da nossa página do Facebook, por mensagem privada, ou então através do e-mail leitor@maisguimarães.pt. Resta-nos agradecer a presença do Dr. Rui Vaz nesta edição do consultório aberto. Muito obrigado por ter estado connosco. Muito obrigado. Obrigado, Emanuela, também. Encontramos-nos na próxima sexta-feira a partir das 21h30. Lembro que todas as edições do Consultório Aberto estão no nosso canal do YouTube, que podem acompanhar também a atualidade vimaranense através do Mais Guimarães, através das nossas redes sociais e em maisguimarães.pt. Espero que tenham um bom fim de semana.